Fora isso, agora caindo no nosso dia a dia, nós estamos bem próximos de uma tempestade perfeita. Quando eu acordei logo cedo com a Débora, que é a nossa diretora executiva do programa, do Brasil Gente, me dizendo que havia tido desses assaltos de Novo Cangaço, que já de novo são mais velhos que o do Lampião, né? De novo não tem nada, com 3 pessoas mortas em Araçatuba, eu comecei a analisar onde é que nós vamos parar. Porque, de repente, as nossas preocupações hoje são cada vez menos voltadas para a segurança pública, que, eu repito, não consta nem dentro da Constituição brasileira, onde policiais militares, civis, Guarda Civil Metropolitana, não são sequer reconhecidos pela nossa Constituição, não tem a sua isonomia, não tem plano de carreira, não tem nada. A segurança pública é relegada a um 5º plano e ela é fundamental, prova agora, tá? Quando estão tentando usar as polícias aí para manifestações, prova agora o quanto você que é policial civil, você que é policial militar, você que é Guarda Civil Metropolitana, você que é policial federal, quanto você é importante à nação, mas o quanto esses políticos não te reconhecem perante a nação e querem reconhecer agora. Vocês são mal pagos, são mal valorizados, quando realizam o seu trabalho, têm o seu trabalho colocado em xeque pela maioria das autoridades e agora querem usar vocês de massa de manobra para manifestações políticas. Não é? Se eu estou errado, me digam. Usem as suas redes sociais para dizer se eu estou errado. Quando é que vocês foram reconhecidos perante a importância que tem do país para a estabilização, inclusive, da nossa política nacional, da nossa segurança nacional? Quando é que vocês foram reconhecidos por políticos de carreira e não políticos que vocês mesmos ajudaram a eleger para tentar ter uma representação que viesse da própria classe? Quando é que houve reconhecimento de autoridades políticas? Houve poucas vezes, mas não da maioria dessas pessoas que aí está. Agora, entrando nesse cenário, nós temos um cenário de terror. Terror que pode ficar mais intenso com essa instabilidade política, com essa beligerância do senhor presidente da República, que prega uso de armas, que prega ódio, né? Do mesmo jeito que o Lula também não pensa diferente em regular mídias ou coisa parecida, em atitudes autoritárias. E a eleição do Brasil está dividida entre o Lula e o Bolsonaro. Os dois pregando o ódio de não vota nele, vota em mim porque você não gosta nele e vice-versa. Esse não é o caminho para o Brasil. Alto lá que vocês podem destruir uma nação em segundos. O povo brasileiro tem que ter suficiente inteligência para não cair nessa regra de ódio, nessa regra em que as pessoas, em cima de uma verdadeira guerra atômica, não é? Pode naturalmente desestabilizar as instituições e acabar com a democracia no Brasil. Não ouçam essas palavras de ódio, porque o ódio não leva a lado nenhum. Mesmo o Mahatma Gandhi, que para alguns chegou a ser santo, ele mesmo dizia que não era, e para alguns detratores analisavam o Mahatma Gandhi como, na sua política de não violência, como violência extrema. Mesmo ele, pregando aí você não colaborar com o governo opressor, que naquela época era o governo inglês, mesmo ele, na sua não violência, acabou espalhando violência com um atentado que houve, por exemplo, no Punjab, numa localidade que eu não me lembro exatamente o nome, quando os soldados ingleses dispararam suas armas com uma multidão indefesa e mataram 379 pessoas. Adiantou alguma coisa aquilo para a Inglaterra? Não, pelo contrário. Aquilo foi o princípio de, depois de soldados ingleses dispararem 379 balas letais contra
quase 400 indianos que morreram, houve uma revolução imensa no país e o que aconteceu foi, na realidade, a queda do Império Britânico ali, do domínio do Império Britânico ali, e aí a Índia se separou da Inglaterra, conseguiu a sua independência, né? E se transformou em dois países, de um lado o lado muçulmano, do outro lado o lado da Índia. Hoje existe Índia, hoje existe Paquistão, se fosse um país só, seria um país com uma população maior do que a China. E isso, é claro, nem o Império Britânico, na sua decadência, poderia segurar. O que se ouve sempre é a palavra golpe nos últimos tempos, é a palavra ódio e a palavra de que as pessoas estão divididas entre duas pessoas para elegerem o nosso futuro presidente da República, a palavra polarização, que nada mais significa do que um substituto de ódio. Não é o caminho. Nem o ódio do Lula e nem o ódio do Bolsonaro. Não é? A se respeitar os eleitores do Lula e a se respeitar os eleitores do Bolsonaro, eu espero que eles entendam que eles estão sendo manipulados. O presidente da República, na entrevista que eu dei ao UOL semana passada, eu já disse bem claro que ele está tentando espalhar o caos e a anarquia para então, obviamente, tentar subjugar aí, talvez, as instituições e talvez mesmo tentar subverter as eleições democráticas, que são o único caminho para salvar essa nação. Essa é uma coisa clara, essa é uma coisa mais do que absoluta a partir de agora, são tentativas dele. Não acredito que as Forças Armadas embarquem na situação dele, de tentar provocar essa anarquia, mas acredito que alguns grupos espalhados pelo Brasil possam tentar realmente atitudes bélicas, atitudes vis. O Gandhi, que eu citei agora, foi morto por um tiro de um canalha no meio de uma multidão, né? Lá na Índia, depois de conquistar a independência da própria Índia. Então, atitudes bélicas podem acontecer sim no 7 de setembro. Eu liguei a Araçatuba a isso porque o que acontece desses ataques que nós temos exatamente porque não se dá atenção à segurança pública, não se desenvolve no país uma política de que as polícias podem realmente conter, principalmente com as leis das mãos, que os nossos senadores e deputados não fazem, conter esses ataques vis contra cidadãos indefesos e desarmados, e roubos e assassinatos, desde um telefone celular, que até um ex-presidente da República diz que é um crime normal. Coitadinho do cara que rouba o telefone celular e depois vai tomar uma cervejinha no bar. O ex-presidente da República deveria ter calado a boca, porque ele não sabe quantas pessoas morrem num roubo de telefone celular. Há segurança pública que não está contemplada com o devido reconhecimento das nossas forças militares, civis, da Polícia Federal, em ação contra o crime organizado, que cresce cada vez mais nesse país, não está contemplada na Constituição brasileira. Os nossos defensores da segurança pública não estão contemplados da Constituição brasileira. Por consequência, desvalorizando essas forças de segurança nacional para fazer com que as leis, que são muito mal feitas em Brasília, por deputados e senadores que defendem cada vez mais políticos corruptos que deveriam estar na cadeia, saíram dela, vão disputar eleições de novo, deixam o país numa situação terrível e numa situação lamentável. O que eu só não entendo, e não vou dizer que é falta de inteligência do senhor presidente da República, mesmo porque ele não age sozinho, seria falta de inteligência de um grupo que está ao lado dele, e me parece que alguma coisa é arquitetada por esse grupo. Não adianta espalhar a violência para tentar tomar o governo. Ora, pois, o governo é dele mesmo. Que golpe ele vai dar? No governo dele mesmo? As pessoas respeitam um governo que governa. As pessoas respeitam um governo que dá casa, comida, que dá educação, que dá plenos direitos à situação do povo brasileiro, que espalha a igualdade, que espalha a liberdade, que espalha a fraternidade, que espalha o bem comum democraticamente. As pessoas respeitam quem, na verdade,
respeita o povo brasileiro. Ora, pois, quando o presidente da República fala em supressão de liberdade, talvez golpe militar ou qualquer golpe, que eu duvido, repito, que os militares estejam ao lado dele, né? Ele está defendendo o quê? Está defendendo um governo que até agora não governou, está defendendo um governo que tem uma economia insensível e que não presta ajuda ao povo brasileiro. Nós temos milhões de desempregados, maltrapilhos e famintos espalhados pelo Brasil. Golpe contra que governo? Dele mesmo, que até agora não se fez presente, que até agora, a cada dia que passa, tem um argumento diferente para dizer que não vai ter eleições. Golpe contra o seu próprio governo, isso é um tiro no pé. Essas atitudes não levam a lado nenhum, atitudes extremistas não levam a lado nenhum. O natural seria o presidente começar a governar, natural seria o governo parar com esse ímpeto do senhor ministro da Economia, que não ajuda em nada o povo brasileiro, dar um auxílio emergencial decente, começar a fazer obras para tentar dar ao povo brasileiro emprego que ele não tem, e o povo brasileiro um dia independer de auxílio emergencial e de Bolsa Família, que nada mais são do que muletas para eleger quem está no cargo, que nada mais é do que esmola de um governo que, na verdade, não respeita o povo brasileiro, como poucas vezes o povo brasileiro foi respeitado por governo qualquer. Mas nós queremos uma situação de estabilidade, nós não queremos acordar todo dia com o dólar subindo, porque o presidente disse alguma coisa ou porque o ministro da Economia pregou um calote dos precatórios. Nós queremos acordar num país em que haja soluções para uma crise globalizada da economia, mas que nessa crise globalizada, um país que é muito pobre, não tem as suas reservas. Na Europa, o sujeito para enfrentar crises como essa, ele já ganhou o dinheiro suficiente, o operário europeu já ganhou o dinheiro suficiente para ter as suas economias e enfrentar 2, 3 anos de crise. Aqui o brasileiro não tem emprego, aqui o brasileiro não tem comida, aqui o brasileiro, se ele conseguir o almoço, ele está pensando no jantar. Aqui muitos brasileiros, na maior capital desse país, muitos brasileiros param no meio do caminho para tomar aquele sopão, mesmo tendo as suas casas lhe esperando, mesmo tendo as suas famílias lhe esperando, sabem que não tem dinheiro porque estão desempregados e correram o dia inteiro atrás de um emprego e não conseguiram, tomam aquele sopão que é distribuído no centro da cidade, normalmente não pela prefeitura, não pelo Estado, mas sim por pessoas que estão interessadas em ajudar, porque o povo brasileiro é muito solidário, tomam aquele sopão para evitar de comer a comida que tem em casa, que é escassa, mal dá para os filhos. Quantas mães, quantos pais neste momento estão me ouvindo e sabem o que é ouvir e sentir o choro de um filho que tem fome? Quantas mães e pais estão me ouvindo nesse momento? Quantos avós estão me ouvindo nesse momento ao ver as suas famílias dilaceradas, e nem esses avós que podiam usar um pouco da dignidade do seu salário mínimo para ajudar essas famílias, família dos netinhos, família dos filhos, e que hoje, pela dolarização praticamente da economia, recebe uma miséria de benefício do governo, que sempre foi miséria, não é desse governo, mas desde sempre, e que hoje os velhinhos mal têm dinheiro para se sustentar. É esse país que nós vivemos. E qual é a razão, o motivo dessa anarquia para que se haja um golpe? Golpe contra quem? Contra o próprio governo? O senhor próprio presidente fica falando em armas toda hora? Fica falando em fuzil toda hora? Por que é que ele não aparelhou as Forças Armadas até agora da forma que ele deveria aparelhar e prometeu que ia aparelhar? Não para agredir ninguém, mas para defender as fronteiras do nosso país. E por que é que as Forças Armadas estariam ao lado dele se ele pouco fez pelas Forças Armadas? Por que é que o senhor presidente da República não respeitou a nossa classe policial até agora? Todos eles, todos incluídos, todas as melhorias que iam ser dadas à classe de policiais civis, militares, guardas civis metropolitanos, policiais federais, porque até agora eles não foram contemplados
com aquilo que o presidente disse seriam benefícios para deixá-los na realidade de uma maneira confortável, para ter pelo menos uma vida natural e comum e não recebendo essa miséria de salário que merecem pelo Brasil inteiro. Por que agora essas forças civis e militares estariam ao lado do senhor presidente da República em levantes ou em manifestação? Qual é o motivo deles estarem juntos disso? O nosso país anda muito mal. O nosso país vai de mal a pior. Não só pelos milhares que perdemos por uma doença terrível que foi o flagelo do mundo, mas principalmente pelo vírus da fome, que não precisou de pandemia para matar tanta gente ao longo da nossa história. O último governo Dilma Mantega deixou 14 milhões de desempregados nas ruas. Com essa crise econômica de agora, multiplique-se essa situação pela realidade das ruas brasileiras, com, repito, farrapos humanos andando sem esperança sequer de ficarem acordados. E essa história de que vitória ou morte, isso é uma bobagem tão grande dita pelo presidente que ele devia repensar um pouco mais. Se ele que representa a direita brasileira, se ele que representa os seus comuns, me faz até acreditar que o general Santos Cruz tinha razão quando ele se expressou que o Bolsonaro não representa a direita brasileira, que ele estava, na verdade, era destruindo a direita brasileira. Se o presidente tivesse consciência disso, não diria essa bobagem de vitória ou morte de forma alguma. Se vocês não sabem, essa frase, vitória ou morte, foi dita por um dos maiores canalhas da história, que deturparam os escritos de Karl Marx e que provocaram uma rebelião que deu origem, sabe o quê? Ao comunismo. Essa foi a frase final do Lenin no discurso dele da Praça Vermelha. Vitória ou morte. Foi essa frase do Lenin que deu origem ao comunismo, que matou milhões de pessoas, inclusive de fome, nos seus gulags, no interior do seu país, nas suas prisões na Sibéria, com canalhas como Stalin, que ele mesmo eliminou através das suas polícias políticas 50 milhões de pessoas. Não é que o presidente da República, que se diz o batalhador contra o comunismo, repete a mesma frase de um líder canalha que deu origem ao comunismo. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.